Olá, eu sou Inajara Soares e esse é o nosso programa Saúde e Longevidade, sempre às 20 horas, nas quartas-feiras, aqui na nossa TV Costa Doce. Oi, tudo bom? Dando continuidade aqui no nosso programa com um tema, aspectos jurídicos na terceira idade. E os meus convidados hoje, especialíssimos no assunto, a advogada Sinara Lawrence, seja muito bem-vinda. Advogado Alex Trindade, seja muito bem-vindo no nosso programa. É com grande alegria, então, que eu vou apresentar meus convidados para vocês. A Sinara ela é advogada especialista na área da família, sucessões e curatelas, membro da Abras, regional aqui do Rio Grande do Sul, no qual fazemos um lindo trabalho juntos. Alex Trindade também, advogado no nosso município, muito conhecido por todos. Sejam muito bem-vindos. E dando uma abertura nesse tema tão amplo, né, que são os aspectos jurídicos na terceira idade, temos o Estatuto do Idoso, que é uma lei que foi feita em 2003, né, com a lei, no ano de 2003, com a lei número 10.741. E eu gostaria que vocês nos falassem, para o nosso público que está nos assistindo, se as pessoas têm esse conhecimento sobre esse assunto, como é que é, porque é muito importante, né? Pensando em longevidade, é um assunto muito amplo. O que vocês acham? Que as pessoas têm conhecimento? Boa noite a todos. Inajara, essa questão, toda lei, quando é publicada, os advogados, ou enfim, as pessoas ligadas ao meio jurídico, elas são obrigadas, né, a tomar conhecimento, a saber do que se trata, qual é a repercussão que ela vai ter perante as pessoas, perante a sociedade. Mas as pessoas diretamente atingidas, ou no caso, os idosos, a lei foi feita para proteção dos idosos. Mas os idosos, a maioria não tem conhecimento de todos os seus direitos. Eles sabem que podem andar no transporte público, gratuito, né, a partir dos... A lei fala em 65 anos, alguns municípios têm uma lei local que prevê esse direito a partir de 60, mas tem que ver em cada município né, se há uma legislação específica tratando disso. Mas, no geral, os idosos sabem alguma coisa sobre o posto de saúde, os medicamentos, conforme a sua necessidade. Eles não sabem isso de antemão. Eles sabem, conforme a necessidade vai se apresentando, em relação a medicamentos, onde é que vai buscar, em relação a tratamentos de saúde, conforme ele precisa, um familiar ou ele próprio vai se informar, vai atrás. Mas são muito poucos os que têm esse conhecimento de antemão. Sim, né? Isso fica mais na área jurídica. Sim, é mais de acordo como advogados. Com a procura, né, do interesse, né, quando a gente vai entrando... Só quando precisa. Quando do interesse e a necessidade específica, né? Bom, falando um pouquinho sobre o idoso, temos questões muito delicadas quanto à violência e o abandono, né? O que tu acha, Alex, referente sobre a violência no idoso, né? É um assunto tão delicado, de certa forma, que toca muito a gente por se tratar de pessoas que a gente ama e principalmente que a pessoa está mais fragilizada naquele momento e depende dessa ajuda. Qual é a tua visão e a tua experiência nesse aspecto? Bom, primeiramente, boa noite aos espectadores, boa noite, Najara. Obrigado pela oportunidade de estar participando contigo do teu programa, que eu tenho acompanhado já há alguns momentos, sempre com matérias e assuntos interessantes, né, que interessam a não só os idosos, mas também os familiares, né, que são as pessoas que lidam com os idosos, então sempre assuntos importantes, né, que podem contribuir aí na harmonia do lar. Quanto a essa questão, assim, essa lei, a 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, ela, como disse a doutora Sinara ali, ela é uma lei que ainda não é muito conhecida pelas pessoas, porque em geral as pessoas até sabem que existe um Estatuto do Idoso, mas não sabem exatamente do que se trata ou quais são as garantias que ele traz. Porque a própria Constituição Federal já traz algumas garantias, o Estatuto do Idoso então veio para ser mais específico na questão da pessoa com mais de 60 anos ali, trazendo essas garantias aí e que essas disposições da lei possam ser exigidas
não simplesmente assim exigidas de forma que a sociedade venha cumprir, mas se não cumprir, aquele que está descumprindo seja cobrado na justiça, então, para que aquelas medidas sejam tomadas, né, para que aquele direito seja garantido. Quanto a essa questão assim de violência, abandono, o Estatuto ele foi bem direto ao ponto, ali no artigo 110, que trata, ele fez uma alteração no Código Penal. O Código Penal que traz lá todas as tipificações criminais, as penas para cada tipo de crime, então ele trouxe uma alteração lá naquele Código Penal, colocando então as questões de violência, né, de abandono e outras questões aí, dando as penas, inclusive criando quando certas condutas que são tipificadas como crimes forem contra pessoas maiores de 60 anos, elas são motivo de agravante, né, de pena. Então essas questões foram muito bem tratadas ali. Então as pessoas que quiserem, e eu recomendo que acompanhem o Estatuto, olhem o Estatuto, pode ser disponível no site mesmo, na procura do Google ali, colocando o Estatuto do Idoso, vai encontrar essa lei, vai ver lá no artigo 110, vai falar então dessas questões aí, de alteração do Código Penal, mostrando ali quais são as penas para as pessoas que infringirem, então, esses direitos que são garantidos aí pelo Estatuto do Idoso. Bom, abrindo um pouco mais dessa parte da violência, entra a questão do abandono. E aí entra questões, né, Sinara, quanto às instituições de longa permanência, que a gente fala, mais conhecido popularmente como os asilos, mas é uma instituição de longa permanência, assim como está descrito, né? E as questões também dos hospitais, né? Nessa questão do abandono, que é muito delicado. Bom, aqui eu acho que o primeiro aspecto é em relação ao nome que é dado, né? O nome que era usado antigamente, enfim, até recentemente, asilos, né? Só que não é a nomenclatura mais correta. Hoje a gente tem as ILPIs, né? Se chama, o correto são ILPIs, que são instituições de longa permanência, que tratam justamente desses locais onde pessoas idosas são colocadas, e onde elas passam a morar. Então elas têm todo elas recebem alimentação, elas recebem cuidados de saúde, tem o médico, tem enfermeiro, enfim, tem medicação, normalmente tem tudo que elas precisam. Às vezes tem a participação de familiares, levando alimentos ou levando medicamentos, mas muitas instituições que são ligadas ao SUS, né, são... E aí cada município tem, enfim, todo um sistema para gerir e para tratar desse assunto. Mas muitas delas, elas fornecem tudo o que o idoso precisa. Mas aí tu falas da questão do abandono. Do abandono. Uhum. Então, em relação ao abandono, o abandono ele muitas vezes acontece, ele acontece em qualquer classe social, né? Da classe mais baixa até a mais alta. Tem idosos que têm, às vezes, são cercados de cuidadores, cercados de enfim, um tipo de estrutura, mas ele não tem, em relação aos familiares, ele tem um abandono afetivo, sim, muito grande, muito forte. E essa parte mais do hospital, né? Porque, às vezes, o paciente ele tem a alta hospitalar e tem horários restritos, dependendo da unidade hospitalar que se encontra, uma UTI, uma internação, né? Mas a parte da alta, como funciona aqui, ele vai precisar desse familiar, né? Infelizmente, tem a rotina de cada um, mas também tem o descaso, né, daquele responsável por esse idoso. Exato. Em relação ali às ILPIs, só para fazer um fechamento, o idoso que vai para uma instituição pública ou privada, às vezes ele recebe, quase que, às vezes é diário, às vezes é semanal, ele recebe a visita dos seus familiares. Mas tem idosos que são colocados em instituições até de custo bem elevado, né? E que os familiares não vão visitar. Às vezes por impossibilidade, alguns moram até fora do país, né? Ou passam a morar fora, ou por questões, enfim, de trabalho e tudo, eles deixam de visitar, mas eles mantêm a pessoa lá. Que aí seria mais o abandono afetivo, mas graças a, né, as coisas não acontecem por acaso, geralmente nos locais, né, nas instituições, eles recebem muito carinho. Então, esse abandono que o familiar
vindo, né, do familiar. O familiar deixou lá, não vai visitar, mas eles recebem assistente social, os psicólogos, os próprios moradores, os familiares de outros moradores, eles fazem um carinho, dão um abraço, param para conversar, então é muito bacana isso. Agora, indo para os hospitais. Quando o idoso vai para um hospital, ele saiu da instituição onde ele estava, público ou privado, ou ele saiu de casa. Tá? O que acontece muito? Principalmente com as pessoas que têm nos hospitais, no SUS, e com as pessoas de mais baixa renda. Às vezes todas as pessoas em casa trabalham, tem crianças, não tem local para o idoso, que muitas vezes morava sozinho, e aí ele, no momento que vai para o hospital, e às vezes passou por um trauma, um AVC, um acidente, às vezes durante a internação ele passou a fazer uso de fralda, ele passou a precisar de sonda, naso ou gastro, ou ele precisa de cuidados, enfim, outros que sejam muito específicos. E é o que acontece, o familiar não vai buscar. E aí isso é muito sério, porque o familiar não tem condições, então acaba que esse idoso fica nas mãos do hospital, né? Aí entra assistente social e mais todo o corpo clínico para dar uma assistência e também para buscar um familiar que vai retirar ele de lá. Se não aparece ninguém, se eles não conseguem, não tem êxito nisso, porque se tu fores perguntar para um assistente social que trabalha dentro de uma instituição onde tem, que acontece esse tipo de coisa, são muitas as tentativas. Às vezes, de contatar um familiar, o idoso continua lá. Aí, o que eles muitas vezes fazem? Caminham para o Ministério Público. O Ministério Público, às vezes, abre um inquérito, né, vê se tem os elementos, abre um inquérito, comunica ao juiz. Se for o caso, entra com uma ação específica, às vezes uma interdição. É nomeado alguém, o juiz nomeia alguém para, às vezes, tomar conta, né, se responsabilizar por esse idoso. Uhum. Então, assim, acaba transferindo da família para um terceiro, que não tem nada a ver com aquele idoso, a responsabilidade pelos cuidados com o idoso. Claro, obrigada. Bem detalhada as tuas explicações e muito ricas, né? Porque é muito importante e é uma realidade de muitos, infelizmente, né? Que a gente não pode se omitir quanto a essa dura realidade. Eu poderia complementar, sim, no sentido de que o Estatuto do Idoso ele traz assim algumas obrigações, não simplesmente para a família, mas assim ele é uma obrigação da família, sim, né? Mas é uma obrigação da comunidade, do poder público também. Então existe assim uma vontade do legislador, quando criou esse estatuto, de que o idoso realmente ficasse amparado. Então ele cria obrigação para o familiar, para a comunidade, para a sociedade como um todo e para o poder público, né? Sim. Então, se ele não tiver um familiar, ele não tem, mesmo que ele não tenha um familiar, mas ele mora sozinho, então o poder público vai ter que então tomar essa função aí de proteção. E a nossa obrigação como cidadãos, né, a gente fazer o nosso papel de denunciar, procurar os órgãos públicos, que depois a gente vai aprofundar mais um pouquinho com o pessoal aí de casa, dando essas informações que são muito importantes para o nosso dia a dia, para a nossa comunidade e com um familiar, ou enfim, o nosso papel como cidadão realmente, né, a nossa obrigação. Dando uma continuidade, assim, pensando hoje como o nosso assunto é idoso, longevidade. Os idosos hoje em dia, eles são muito ativos, né? É o novo velho ser, como está descrito ali na legislação, hoje estamos falando de leis, né? É o 60 mais. 60 mais são super ativos, né? Estão a mil, estão procurando, estudando, se aperfeiçoando, né? E é isso que a gente gostaria de tratar aqui também. Como que se trata esse novo idoso nessa legislação, o 60 a mais, na busca de um trabalho, né? Porque infelizmente acontece essa questão da discriminação, né? Temos partes assim, ressalvas para concursos públicos, mas também empresas privadas, que eu acho que acontece isso, né, Alex? A gente não pode descartar essa possibilidade da discriminação com o nosso idoso, o velho ser dos 60 a mais, né? Com certeza. Eu acho que na prática existe ainda muita discriminação, apesar de que, como tu mesmo falou, né, Najara, os nossos 60 a mais estão cada vez mais em plena atividade, né, pessoas que têm alta capacidade, que têm experiência para contar, somar tudo isso, mas mesmo assim, eu acho que quando chega na realização ali de uma entrevista de emprego, às vezes
parece que a idade pode ser um critério desfavorável, mas na verdade o Estatuto do Idoso, no artigo 27, também prevê essa situação e diz que é vedado que as empresas façam discriminação em função da idade. Então ninguém pode ser dispensado de uma entrevista pela sua idade. Não se pode fazer assim a não ser que a função que ele vai exercer exija, digamos assim, algo que seja incompatível com a idade dele naquele momento. Mas fora isso, ele tem que disputar aquela vaga igual condições com qualquer outro com qualquer idade. Sim. A única, na verdade, isso então não pode pesar para o prejuízo do idoso, mas a idade pode pesar em benefício, que é a questão do concurso público, né? Hoje, todos os editais de concurso público hoje já saem ali no edital, que é um critério de desempate, é a idade. Ou seja, duas pessoas tiveram a mesma nota ali, conseguiram o mesmo resultado no seu concurso, o idoso vai ter a preferência da vaga em função da idade. Então, temos vantagens, né? Vamos continuar estudando, aperfeiçoando, né? Porque estamos no mercado, estamos super ativos, né? E é isso que a gente quer. Pensando em atividade, infelizmente, também tem as pessoas que não têm condições de manter condições próprias para a sua própria sobrevivência, inclusive, né? Então, aonde procurar esse recurso da pensão alimentícia, do recurso, quem vai ser responsável por esse idoso, né, Sinara? O que tu acha, assim, aonde pode procurar? Quem é o responsável por esse idoso? Que ajuda que ele pode buscar? Vamos lá, Inajara. O idoso que trabalhou desde cedo e teve a chance de se aposentar e buscou um emprego, conseguiu, ele pode ter uma aposentadoria e mais um salário, né? E talvez com isso ele não precise pedir nada para ninguém. Mas vamos supor que ele perdeu esse emprego que ele conseguiu depois de 60, já aposentado, ficou só com a aposentadoria, dependendo, ficou um valor muito limitado para as necessidades dele. Ele pode buscar, sim, junto aos seus familiares, quaisquer deles, né, dos mais próximos depois dos mais distantes, a pensão alimentícia. A todos os regramentos em relação à pensão, eles têm a lei própria, né, a lei de alimentos, mas o critério é buscar dentro dos familiares, aqueles primeiros mais próximos, e aí vai indo. Por exemplo, o idoso talvez ele não tenha os pais, porque senão poderia, se eles tivessem condições, mas buscar dos filhos, buscar dos netos, buscar até dos irmãos. Aí é caso a caso, e aí claro que teria que procurar conversar com um advogado, com alguém que entenda, para orientar a melhor maneira de fazer isso e quais as pessoas que têm essa responsabilidade, né, para ajudar o idoso a complementar a sua renda, para que ele tenha condições de subsistência. Não, super esclarecedor esses pontos, né? E muitos outros que a gente vai tratar aqui com vocês. Pensando agora em questão de alimentos, sobrevivência, temos a questão também dos planos de saúde, né? Que é um assunto bem amplo, específico e delicado também, de certa forma, né? Porque o custo muitas vezes é difícil de manter, mas para tudo temos uma lei, uma orientação, e é isso que eu gostaria que vocês nos ajudassem. Eu não sei se a Sinara ou o Alex, quem fica mais à vontade, para tratar essa questão do plano de saúde, para esclarecer esse ponto também. A questão dos planos de saúde também tem uma previsão no Estatuto do Idoso que fala que a idade não pode ser utilizada como forma de reajuste de valores naquele plano de saúde, né? Tem várias questões, então, referente à saúde do idoso, que é previsto lá, acho que no artigo 15 do Estatuto, e que fala ali como o Estatuto, então, preveu as questões para que o idoso tivesse acesso total à saúde, né? Então, uma delas é isso: o plano de saúde não podem fazer distinção pela idade para fazer reajustes. Tem a questão também do idoso que é enfermo, dele ter o direito de não precisar sair de casa para realizar algumas questões. Por exemplo, a prefeitura, um órgão público, um banco, precisa que o idoso assine ou faça um contrato, alguma coisa. O idoso tem essa liberdade de não precisar sair de casa se ele estiver enfermo, né? E aí como é que é feito isso? Ele pode fazer isso através de uma representação, de um representante por procuração, quando é uma questão de interesse dele, e quando é uma questão de interesse do órgão público que está fazendo a exigência
deste comparecimento dele, o órgão público, então, sendo informado de que aquele idoso está enfermo e não pode sair, o órgão público vai ter que disponibilizar alguém para ir até a residência deste idoso fazer essa situação. Então, são várias questões que envolvem, assim, a proteção do idoso, e nessa área de saúde, então, também é bem completo o estatuto. E gostaria de abrir aqui também a questão das carências, né, que é importante, e o atendimento de urgência e emergência para esse idoso que fecha um plano de saúde, né, Alex? Então, a gente sabe que no momento do contrato ali, que fecha às 24 horas, temos carências para alguns tratamentos específicos, mas temos também a questão do atendimento de urgência e emergência, que após 24 horas fechar o contrato, a pessoa tem esse direito do atendimento, né? Então, é importante a gente ressaltar isso, que são direitos de todos, né? E é sempre... Exato. E é isso que a gente quer levar para vocês em casa, essa informação com profissionais renomados, qualificados, e levando o melhor conteúdo para vocês que estão aí conosco em casa. E falando em plano de saúde, a gente vai estar aqui, vários assuntos hoje, mas entre eles, um que foi prorrogado, que é a questão do imposto de renda, né? Que temos descontos, temos benefícios e como fazer isso, né? Sempre procurando um profissional, uma ajuda, um suporte, mas eu gostaria que o Alex desse uma continuidade nessa questão do imposto de renda, já que esse prazo foi prorrogado e a gente fica mais antenado nos direitos da nossa pessoa idosa em casa e quem nos assiste também. Sim, realmente, né, em função aí da pandemia do novo coronavírus, houve então a prorrogação do prazo de entrega da declaração de imposto de renda, mas isso não trouxe muita alteração na tabela de restituição. E o nosso Estatuto do Idoso, ele prevê então também que o idoso tenha preferência de receber a restituição. Quando ele tem direito, então, ele faz a sua declaração de imposto de renda, ele tem direito de receber a sua restituição, ele vai ter preferência, então a União tem esta obrigação de primeiro pagar os idosos, né, restituir os idosos antes dos demais casos. Sim, e falando em imposto de renda, né, Sinara, temos as questões também de acordo com as doenças crônicas de cada idoso, cada pessoa específica, né, para esse paciente, esse cliente, né, por que não, né, da terceira idade. E como é que é a legislação específica, ela consegue especificar, na verdade, de acordo com a doença, descontos, benefícios, como funciona isso? Bom, em relação ao imposto de renda, acrescentando ao que o Dr. Alex falou, o que se pode dizer? Nós temos uma lei federal, que agora eu não vou saber dizer o número, que trata das isenções de imposto de renda. Quer dizer, ela trata de vários critérios, as faixas e tal, e ela também trata das isenções. Ela não fala especificamente do idoso, porque por ser idoso não quer dizer que tenha direito à isenção. Mas se ele tiver uma doença crônica, se ele tiver uma cardiopatia grave, a lei fala em doença de Parkinson, mas também vale, não está na lei, mas a jurisprudência as decisões já são muito tranquilas, em incluir aí o Alzheimer e outras demências. Nós temos a cegueira, nós temos a esclerose múltipla e outras doenças ali que estão especificadas. De câncer também, né? Também o câncer, mesmo que em remissão, um câncer lá de 10 anos atrás está em remissão, ou seja, não teve mais manifestação, a pessoa fez o tratamento, está curada, ela tem o direito à isenção. E em relação ao pedido de isenção, ele pode ser feito administrativamente e normalmente aí cada um vai pedir junto ao IPERGS, vai pedir junto ao Estado, junto ao município, quando é um servidor municipal, junto à União, lá, o INSS, enfim. Vai depender do qual é o órgão que faz a gestão, né, que é responsável pelo pagamento da aposentadoria. Normalmente é quem vai, para onde é endereçado o pedido de isenção. Que aí vai ser daí para frente, né? No máximo vai ser ali da entrada do pedido em diante. Mas a gente tem uma questão que às vezes as pessoas perguntam, que é assim, mas eu tive câncer há 6, 7 anos atrás. Eu disse, bom, então tu vai pegar os exames, vai pegar o tratamento de 6, 8 anos atrás e a gente vai pedir
retroativo. Daí isso tem que ser feito em juízo. Isso administrativamente os órgãos não devolvem, né? E aí pode pedir com 5 anos. Né? Então, eu tive o Alzheimer se manifestou há 1 ano e meio. Bom, então a gente vai voltar 1 ano e meio. Não vamos voltar. A gente tem 5 anos para pedir. Mas um outro limite que tem que se observar é do início da doença ou do tratamento. Né? No caso do câncer, é da manifestação, também do tratamento. E dessas doenças mais degenerativas e tal, é de quando ela teve a primeira manifestação. Tem que ter um laudo médico comprovando isso. Então, se pede a partir daí. Estão gostando? Então fique conosco. Voltamos daqui a pouquinho para mais esse bate-papo sobre os aspectos jurídicos na terceira idade. Casa de Carnes Costelão, onde você encontra as melhores carnes para o seu dia a dia e também para o seu churrasco. Venha para a Casa de Carnes Costelão, na Avenida Lupicínio Rodrigues 299, Sala 2, Coab, Guaíba. Telefone, toma nota aí, 3402-2009. Oi, estamos de volta aqui no nosso programa Saúde e Longevidade com o tema Aspectos Jurídicos na Terceira Idade. E dando continuidade nesse assunto que é tão complexo de certa forma, né? São os nossos direitos. E tem aquelas pessoas, quando contribui, não contribui, consegue se aposentar, não consegue. Como é que é esse aspecto, Alex, para a pessoa tem direito, quem nunca contribuiu a essa assistência, a esse benefício? Existe sim, Inajara, existe um benefício chamado benefício de prestação continuada, que é o BPC, que é um benefício para aquelas pessoas que já atingiram 65 anos, mas que não contribuíram ou não se enquadra ainda como tendo direito a uma aposentadoria normal. Então ela pode então solicitar o BPC. Tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos, né? Que, assim, a pessoa tem que ter mais de 65 anos, ou tem então uma deficiência também, pode ser uma pessoa que seja deficiente e não ter atingido ainda 65 anos, mas precisar desse auxílio. Ele deve procurar então um centro de referência da assistência social, que são os CRAS, né? Ou a própria Secretaria de Assistência Social, fazer um cadastro lá. É feito um estudo social em cima dessa pessoa para saber se ela se enquadra e se ela pode então solicitar esse auxílio ao INSS. Outro requisito também é que ela não tenha renda familiar maior do que 1/4 de salário mínimo por membro da família, né? Então, digamos, se ela morar sozinha, tranquilo, né? Ela vai pedir esse auxílio e ela vai preencher esse requisito. Agora, se ela mora com um filho, por exemplo, e esse filho tem um salário muito alto, isso pode ser um impeditivo para ela receber o benefício. Mas se no dividir daquele salário da renda familiar por número de membros, né? Então por cabeça, for menor do que 1/4 de salário mínimo, ela também se enquadra, então, nessa situação aí para receber o BPC. Coisa boa. Então, procure seus direitos, procure o seu profissional, o advogado da sua confiança, pelos seus direitos, né? Por os seus benefícios, né? Sempre com boas informações. E falando em informações, eu quero abrir aqui também. No nosso município, estamos aqui em Guaíba, em toda a região Costa Doce, né? A Sinara trabalha mais na nossa capital, mas números, né, de confiança, órgãos públicos, né, de confiança para vocês consultarem. Então, sempre o Ministério Público, né? Temos também, falamos de violência, né, no início do programa, temos a Delegacia do Idoso na nossa capital. Aqui no município não temos a delegacia específica do idoso, mas consegue fazer toda a documentação aqui pelo nosso município, em Guaíba, né, através do telefone 190 também. Temos a Secretaria, né, de Assistência Social, e eu gostaria de deixar um número aqui, porque é um número super fácil e de utilidade pública para todos, né, como cidadão. 3480-7030. Um outro número de utilidade pública para nós é o... Me ajuda aqui, Alex. Casa dos Conselhos?
Que a letra é dele, desculpa. Casa dos Conselhos, tá? E o número é 3480-7020. Fica na rua 14 de outubro, número 89, né? Fica mais ali próximo à nossa beira do Rio Guaíba, né? Então, procure esses órgãos. O Estatuto do Idoso também está em todas as plataformas. Joguem no Google, deem uma lida. Temos a cartilha também, de forma mais simplificada, com os artigos que o Alex e a Sinara mencionaram aqui. Então, esses números são de utilidade pública. A gente vai colocar eles na descrição também do vídeo para terem, né, acesso para vocês, ou nos procurem aqui no programa também, toda a nossa rede da TV Costa Doce, tá? A gente está junto com vocês. E falando em junto com vocês, temos um outro assunto dentro da longevidade, desse aspecto jurídico na terceira idade, quando a pessoa não tem mais a sua capacidade cognitiva, né, Sinara, que é bem complicado, bem delicado, e aí entra outros aspectos jurídicos que ninguém melhor do que tu e o Alex hoje, né, como meus convidados muito queridos, né, para explicar para nós e o nosso pessoal que nos assiste em casa. É verdade, Najara. A gente tem um idoso, ao mesmo tempo que a gente tem um idoso muito saudável, a gente tem, em contrapartida, aquele idoso que começa a apresentar sinais de limitações cognitivas, que ele pode ter tido um AVC, ele pode ter um início de Alzheimer, ele pode ter uma demência, o Parkinson, ele tem limitações que vão limitando mais os movimentos, mas num grau mais avançado ele geralmente tem também uma diminuição cognitiva. E o que acontece aqui? Quando a pessoa tem capacidade e para proteger o idoso, para ele não ter que ir na rua, ir no banco, muitas vezes assinar um contrato e tal, o que ele faz? Ele faz uma procuração por instrumento público para uma pessoa ou mais de uma da sua confiança. Então ele pode eleger um filho, 2 filhos, o filho, né, o irmão, alguém, e ele vai no tabelionato, faz a procuração, elege ali, descreve quais são os bens que podem ser vendidos, se tiver bens que ele pense futuramente, eu tenho carro, eu tenho imóvel, eu tenho isso, aquilo. Ele tem que descrever os bens e descrever os poderes que vão ser dados para a pessoa ou às pessoas que ele eleger. Então, enquanto ele tiver capacidade civil para fazer a procuração, ou seja, para fazer sozinho aquelas negociações, assinar aquela papelada ou aquela escritura de compra e venda, enquanto ele tem capacidade, a pessoa ou as pessoas que ele elegeu também têm. No momento que ele passa a ter restrição, e isso vai se medir como? Geralmente é pelo o médico que vai atestar o momento que a pessoa perdeu a capacidade. No momento que ela perde, ou que tem uma diminuição ali, ainda que inicial, da sua capacidade civil, esta procuração já não tem mais valor. Então, como é que a pessoa vai fazer, ou os familiares vão se organizar para proteger esse idoso? A gente tem hoje a ação de interdição. Um dos requisitos dela é que o médico ateste que a pessoa não tem capacidade civil, ou seja, que ela não tem a capacidade mais para os atos negociais. E aí, ingressando com esta ação de interdição, o juiz vai nomear, ali já se coloca, pode-se ter uma curatela única ou compartilhada. Então, uma pessoa ou mais de uma vão ficar responsáveis por gerir o patrimônio do idoso. E aí, a partir daí, quem vai no banco, quem vai fazer a prova de vida, quem vai no INSS, enfim, essa parte toda burocrática vai passar para esse familiar, geralmente, vai tomar conta disso. E no caso de venda de imóveis ou automóveis, daí e outras questões também tem que pedir para o juiz. Aí o juiz autorizando esse familiar, que embora ele seja o representante do idoso para todos os fins, ele não pode tomar essas decisões sozinho. Ele não pode sair vendendo patrimônio, ele tem que prestar contas para o juiz. Se o juiz autorizar, ele faz, o dinheiro vai para a conta do idoso,
Posteriormente, ele pode ser questionado, ele pode, tem o Ministério Público, o próprio juiz, para fazer a fiscalização desses valores, né, que estão na conta do idoso, para ver se eles estão realmente sendo utilizados para aquele idoso. E, Sinara, e quanto à procuração, elas têm algum tipo de validade? Como é que é? Qualquer pessoa pode fazer? Aonde faz? Como é que procede? Qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha capacidade civil. Tá? Se eu sou maior de 18 anos e estou no exercício da minha capacidade civil, eu vou no tabelionato e faço essa procuração no tabelionato. É no tabelionato da cidade, e às vezes em Porto Alegre tem vários tabelionatos, tem acho que 10, 12 tabelionatos. A pessoa pode escolher o que fica mais próximo, vai lá e elege tanto a ou as pessoas que vão ter poderes e quais os atos que essas pessoas vão poder praticar. Porque tem uma procuração padrão, os tabelionatos têm isso. Ah, mas eu quero incluir o DPVAT. O DPVAT não está no padrão, tem que fazer uma específica. Ah, mas eu quero incluir o imóvel. O imóvel também tem que especificar o imóvel. Não basta colocar que a Inajara pode... estou dando poderes para ela comprar ou vender imóveis. Não, eu tenho que dizer quais os imóveis que já existem e que ela pode vender. O comprar daí até pode, né? Mas no caso de venda tem que especificar. E outros atos ali no banco, eu posso restringir também, fazer a procuração, dizer, não, eu não quero essa procuração que é padrão. Eu quero só para venda do imóvel ou só para este automóvel. E aí fica a critério da pessoa. Entendi. Ótimo, obrigada. Bom, então, Sinara, voltando, né, ao que tu já mencionou anteriormente, o que seria a curatela e como uma pessoa que tem esse poder, de certa forma, pode conduzir isso? Eu coloquei anteriormente ali falando da procuração. Então, a pessoa que tem capacidade civil, ela pode ir no tabelionato e fazer a procuração. No momento que ela perde a capacidade, geralmente por uma doença que afete, né, vamos falar assim do aspecto neurológico, ela perde a capacidade de ir até o tabelionato, passar poderes para alguém. E então, como é que faz, né? Aí os familiares vêm nos procurar, nós, advogados, né, doutor Alex, para mandar o que a gente faz agora. Eu tenho uma procuração eu posso vender o imóvel? Eu falo, não pode. Se a pessoa, se o médico já testou que a pessoa tem uma CID tal, né, uma doença tal, e ela não tem mais capacidade civil, não pode usar a procuração. Se usar, bom, o negócio é nulo. Ah, mas ninguém vai dizer nada. Bom, até pode ir empurrando, né, e funcionar. Mas o negócio, em termos, assim, olhando pelo aspecto jurídico, ele é nulo. Porque não havia capacidade. A pessoa que não tem capacidade não pode dar poderes para ninguém. E aí, a questão da curatela, eu coloquei ali que tem que ser, pede para o juiz, e aí indica ou normalmente se indica uma ou duas pessoas para compartilhar essa curatela, né, para ser a pessoa que vai administrar os bens da pessoa idosa. E a curatela, ela é feita para proteger o idoso. Então, toda a curatela, todo o procedimento que é feito judicial, ele é feito pensando em proteção do idoso. Então, são escolhidas pessoas que possam gerir o patrimônio, elas estão sujeitas a todas as que o doutor Alex falou, os aspectos legais, né, e a previsão, o próprio Estatuto do Idoso, ele prevê crime, né, se a pessoa utilizar mal o dinheiro, se ela maltratar a pessoa, qualquer coisa que ela faça que não seja em benefício do idoso, ela pode responder criminalmente. E civilmente também. Né? Então, a proteção vem durante todo o processo. Não, ótimo, perfeito. E quanto tem essa questão da interdição? Como é que funciona? A questão da interdição com essa pessoa que tem esse poder, né? Como funciona? Então,
como eu coloquei ali, no momento que a pessoa sofre, né, que se ingressa, que um familiar, geralmente é o familiar, o esposo, a esposa, os filhos, enfim, que ingressam com uma ação de interdição, o idoso fica protegido, porque a gente tem o Estado, né, tem o juiz, tem o Ministério Público atrás fiscalizando, e a pessoa fica limitada, ela tem que fazer tudo que ela praticar, todos os atos que ela praticar tem que ser em benefício do idoso. E o idoso como é que fica? Bom, ele fica protegido. Né? Qualquer coisa, qualquer alteração aqui, qualquer ato da pessoa que é a responsável, que esteja fora, que esteja extrapolando os limites, pode se comunicar ao juiz, o Ministério Público, pode se entrar com uma ação de substituição de curador para nomear uma outra pessoa que possa fazer efetivamente o trabalho que tem que ser feito. Precisa ser específico ou familiar, né? A pessoa que não nomeou, precisa, né? Também não pode precisa. ser. Ótimo. Quanto à questão do patrimônio dessa pessoa, né? Tu já falou um pouquinho, mas são bens específicos, né? Dentro dessa procuração. Quando a procuração funciona, como eu falei, ela tem um padrão, assim, ela pode praticar determinados atos que são mais, digamos, gerais, né? Vai no banco, às vezes compra alguma coisa e tal. No caso de patrimônio, tá? Quando a pessoa sofre o processo de interdição e tem já o curador, esse curador não pode vender nada sem autorização do juiz. Acho que isso eu já tinha comentado anteriormente. Toda a venda de qualquer bem, empréstimo, porque às vezes vem um filho, neto, alguém que já vem, né, causando danos ao idoso, já fez empréstimo consignado, já fez uma série de coisas, aí ele entra com a ação, pega lá um atestado médico, ingressa com a ação e pede, eu vou ser o curador. E vai lá pretendendo fazer um empréstimo. Não pode. Ele não pode fazer nenhuma dívida, nada. Se for o caso, se o idoso precisar de algum valor para custear algum tratamento, alguma coisa, tem que pedir para o juiz. Claro. Tudo pede para o juiz. Essa é a regra. E a questão quanto à prestação de contas, Alex, dessa pessoa que tem essa responsabilidade desse idoso, né? Como é que funciona? Realmente, assim, o curador, que ele é determinado então pelo juiz na ação de interdição, ele tem uma responsabilidade de cuidar dos interesses daquela pessoa que foi interditada. Então, ele responde civil e criminalmente, como a doutora Sinara falou, por todos os atos que ele fizer. E alguns atos, e a maioria deles, precisa ainda dessa autorização judicial, que é o que a doutora Sinara falou também, que é assim, ele vai ter que peticionar no processo de interdição lá, que precisa fazer aquele ato e vai ter que comprovar o motivo que ele precisa então fazer aquele empréstimo, ou aquela venda, ou enfim, o que ele precisa fazer ali. Porque ele não tem plena liberdade, ele não é simplesmente um representante, ele é alguém que está ali para cuidar dos interesses daquela pessoa interditada. E, em função disso, ele tem a sua responsabilidade civil e criminal, né, em caso de trazer algum prejuízo para aquela pessoa interditada. Sinara, eu gostaria, já que a gente falou tanto nesses aspectos de capacidade civil, né, do idoso, eu gostaria que tu fechasse esse processo. Como encerra esse processo, na verdade? A gente estava falando aqui capacidade, a incapacidade e o processo de interdição. Então, para fazer um fechamento, o processo de interdição ele se encerra com uma sentença, tá, onde o juiz vai dizer qual é a limitação daquela pessoa. Então, tem um curador, ou mais de um, que vai ser responsável pelos atos negociais, né, por administrar o patrimônio daquela pessoa interditada. E ali na sentença, o juiz vai dizer qual é a limitação, dependendo aí da doença, né, ela tem mais ou menos capacidade. Então, o juiz coloca que ela tem limitação para isso, isso e isso, e a pessoa nomeada curador ou curadores vão poder exercer essa parte. A partir da sentença, tá, uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam, tá, e aí o que a gente faz? A gente tem a sentença, quando a sentença tem um prazo ali para ela transitar em julgado, ou seja, não tem mais modificação daquela sentença, pode posteriormente, tem alguns casos em que não,
quando não é uma doença progressiva, né? A pessoa teve um AVC, ficou incapacitada durante um tempo, durante alguns anos. Posteriormente, a interdição pode ser levantada. Mas vamos supor que ela não seja, que seja um caso de Alzheimer, demência, enfim, alguma coisa que não tenha retorno. Depois da sentença, há o registro da sentença de interdição junto ao registro civil. Tá? E aí sai uma certidão, a gente vai ter um registro da interdição, vai ter uma certidão de interdição, e essa certidão ela tem que ser levada até o registro civil de nascimento ou de casamento daquela pessoa que foi interditada. Por quê? Porque perante terceiros, a gente precisa da publicidade dessa interdição. Então, perante terceiros, as pessoas vão poder consultar perante o registro civil para saber se houve interdição, e também, né, para todos os negócios se pede uma certidão de casamento ou de nascimento. Se a pessoa for casada, tudo fica anotado na certidão de casamento. Ela divorciou, ela ficou viúva, ou ela foi interditada, vai estar na certidão de casamento. E essa certidão, que vai ser usada para a maioria dos atos negociais, vai aparecer ali a restrição, e aí a pessoa que está fazendo o negócio vai saber, bom, essa pessoa tem uma interdição, então tem um curador, vai estar o nome do curador ali, então vou falar com o curador. Mas então é um negócio de compra, venda, bom, tem que pedir para o juiz. Então, assim, já dá digamos, um norte para aquilo que precisa ser feito, que é para evitar fraude, nulidades e outras coisas que acontece por aí. Ótimo, obrigada, Sinara. Alex, eu gostaria de perguntar, aquele idoso que foi interditado, como é que ficam as relações afetivas dele? Ele pode casar, pode namorar? Como é que funciona isso juridicamente? Bom, assim, o idoso que ele sofreu, então, o processo de interdição, por um motivo, e teve uma decisão judicial nesse sentido, né, interditando ele não fica plenamente impedido de fazer todos os atos. Ele fica, então, impedido de fazer os atos negociais, né, os atos da vida civil, mais para essa questão aí de atos negociais. A questão afetiva, os atos como o casamento e tal, isso ainda é permitido fazer, né, então ele pode casar. Claro que existem as restrições quanto aos regimes de bens, né, desse casamento, mas tranquilamente ele pode ter sua vida social, normalmente deve ser também até não deve ser privado, né, de uma vida social, deve ser incentivado para isso, porque isso melhora a qualidade de vida de qualquer pessoa, independente de sua idade. E existe a questão também do regime de bens, de separação obrigatória de bens para aqueles idosos que casam com mais de 70 anos, então é um regime de bens obrigatório, não tem como uma pessoa querer casar com outro regime de bens após os 70 anos que não seja da separação obrigatória de bens. Isso é uma forma, então, também de evitar aquele chamado golpe do baú, né? E, enfim, tem essas questões jurídicas que realmente influenciam na vida das pessoas, e as pessoas, sabendo delas, né, podem conviver melhor, sabendo até onde podem ir, né, e o que devem fazer. Sinara, eu gostaria, então, que tu deixasse o teu número para contato, para de repente ter alguém que tem interesse, né, se interessou nos assuntos que a gente abordou aqui hoje, e tô se colocando à disposição para dúvidas, né, possíveis clientes também. Bom, o meu escritório fica em Porto Alegre, na frente do Foro Central, tá? É na diagonal ali do Praia de Belas. O endereço eu passo, se a pessoa precisar, eu passo por telefone ou pelo WhatsApp. Eu vou deixar o meu número, que funciona, que é o meu celular, que também funciona o WhatsApp, e qualquer contato, qualquer pergunta pode ser feita por ali. A pessoa só se identifica, dá o seu nome e diz que assistiu o programa e que tem alguma dúvida, tá? Eu fico à disposição para responder qualquer dúvida que esteja ao meu alcance, dentro de tudo que a gente conversou aqui. O meu telefone é área 51, tá? E o telefone é 981 18 1234. Telefone e WhatsApp. Ai, ótimo. Alex, por favor, então, teu telefone para contato, para quem tiver interesse. O Alex é aqui do nosso município, a Sinara trabalha mais na nossa capital, aqui em Porto Alegre, mas tu aqui, para o pessoal que quer te procurar, esclarecer dúvidas. Ok. Tendo alguma dúvida também, me coloco à disposição para estar respondendo naquilo que for possível. E aquilo que a gente não tiver de momento, a gente pode então pesquisar e também estar respondendo aí via WhatsApp, né? Eu vou passar então meu telefone celular, que tem também o meu WhatsApp. Código de área 51 999 87 8170.
Ótimo. Então, vocês que estão aí em casa, que nos acompanharam durante o nosso programa hoje, Saúde e Longevidade, sempre às quartas-feiras, aquele nosso encontro semanal. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês hoje. Eu fiquei muito feliz, acredito que o pessoal que está em casa também, que nos assiste, ficou agradecido e enriquecido com tantas informações essenciais, né, para a nossa conduta juridicamente, né, de acordo com a lei, Estatuto do Idoso. E muito, muito obrigada, Sinara. É sempre um prazer te ter aqui do meu lado, esclarecendo, trabalhando junto, construindo juntos. O Alex também, né, meu amigo. Estou sempre entre amigos aqui, né? Então é uma alegria muito grande. O meu agradecimento, o meu carinho, né, para vocês hoje, disponibilizando o tempo que é sempre tão rico e precioso para todo mundo. Então, eu te espero semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, aqui na nossa TV Costa Doce. Um beijo em todos vocês. Até! Completo açougue com carnes de qualidade e procedência. Padaria sempre com pão quentinho, novidades todos os dias para o seu café. Todos os sábados, as famosas feiras de doces e salgados. E aos domingos, aquele churrasco ao meio-dia, feito com carinho para você e sua família. Quer economia, qualidade e atendimento diferenciado? Ebenezer Mini Mercado e Açougue, Avenida Santa Clara, 432, Jardim dos Lagos.